aqui compartilhando, Senhor, deste momento de fraternidade, de entrega, buscando a inspiração, o amparo da Tua presença, a descortinar para nós novos horizontes, onde nossa alma possa, Senhor, encontrar caminhos, possibilidades de renovação, de busca espiritual, de aprofundamento do nosso ser. Nos conceda nesse momento essas bênçãos maiores, envolvendo nossos corações a Tua paz e no Teu amor, e que a Tua luz, Senhor, também possa trazer junto a nós esses mensageiros simpáticos à nossa casa. Rogamos o amparo de Napoleão Ariano, Leonardo Correia, Ernesto Miller, de Bezerra de Menezes, que é o patrono da Associação Médica Espírita, em especial da nossa querida Joana de Ângeles, que orienta e inspira o ideal desse livro. Que todos os demais mensageiros simpáticos da nós possam trazer esse amparo, o apoio, a orientação. E amparar a Tua luz, fortalecendo esse ideal em Teu nome, Senhor. Em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão e damos por início o nosso estudo da noite de hoje. Bem, então a gente vai entrar num tema bem interessante. Alguém não lembra? Oi? Sim. Então, vamos falar sobre sentimentos. Há uma série de questões que envolvem essa temática. Então a gente vai começar de maneira bem básica, para a gente poder discriminar, para a gente poder de uma maneira aí, clareando alguns conceitos, diferenciando também sentimentos de emoções, como é que a gente trabalha os sentimentos, esse tipo de coisa. Agora? Eu estou tentando encontrar aqui, mas eu não encontrei emoções e sofrimento. Sofrimento. Em casa eu encontro emoções. É outro Você processo. é É o mesmo? É que a Joana está que assim, ó, o tema geral, lá no sentimentos, tá? Só que o material da Joana, um dos capítulos, a gente dá um subtítulo, por isso tá sentimentos e emoções e sofrimento, tá? Por isso que, qual é a referência bibliográfica que está ali no início? Desafios e soluções. E não tem outro? Não, mas lá no índice. No índice. No índice tá. Desafios e soluções, autossuficiência, ensaio para uma teoria espírito do sentimento, cabeça da encarnação. Isso aí. Então são pedaços desse livro dela, tá? Vamos lá. Bem, então, o termo sentimento e o verbo sentir, o verbo sentimento, sentir, vem da palavra tatear. A origem da palavra sentir vem do âmbito antigo, que era tatear. Então, sentir ficou uma palavra muito abrangente em português. A gente não tem uma palavra que distingue o sentir do sentimento e o sentir da percepção. Né? Quando eu senti frio, né? Eu não estou falando de um sentimento, de uma sensação de frio. Né?
percepções psicológicas e físicas da gente, né? E mesmo a intuição, né? Confunde também com o sentido da sensação, né? Depois fala em sensação, também a gente confunde a sensação com algo subjetivo, né? A intuição ela tem uma sensação que alguma coisa vai acontecer, né? E aí, do que a sensação enquanto uma percepção nossa do sentido. Então, isso de uma maneira acaba se misturando na língua portuguesa e aí a gente acaba confundindo um pouquinho, né? E há também uma diferença de emoções e sentimentos, né? Tem certas coisas que são emoções, tem certas coisas que são sentimentos. Então, isso também é uma coisa difícil de distinguir. Parece que a relação sempre é uma coisa mais elevada, esse sentimento dessa de raiva, assim. Eu acho que emocionado. Assim, Mais e tem uma outra questão também que é na base, a gente tem que ver muitas teorias surgindo agora de inteligência emocional, né? Ou como desenvolver o sentimento, né? Como educar os sentimentos. Então, uma questão que eu queria saber para vocês, deixa eu começar a refletir, o sentimento para vocês. A gente educa ou a gente desenvolve? Né? A gente vai ganhando esse sentimento com o passar do tempo, com a evolução, ou a gente vai educando o sentimento? Acho que esses dois elementos nessa decisão. A gente vai meio que domando, vai meio que papotando, ajeitando. Eu me lembro de uma passagem, não sei de qual dos livros da Joana, que ela fala que é uma questão até amar é uma questão de treinamento. Não sei nos livros dela que falam em tom dela. Isso me gravou muito e eu não sei como. Então, se é uma questão de treinamento, uma questão de educar, ótimamente de evolução. Eu acho que a gente desenvolve, né? Porque na medida, digamos, se tu tem raiva, tu tem que perceber o que te gera aquela raiva. É tua ou é do outro? O que está por trás desse sentimento, né? Então, na medida que a gente começa a se educar, a se conhecer melhor nesse sentido, a gente sabe lidar melhor com o nosso próprio sentimento, tanto de amor como de ódio. E aí? Eu não acho que nenhuma coisa nenhuma. Então, o que faz com isso? Eu acho que sentimento é uma coisa muito espontânea, não é instintivo, espontâneo. Espontâneo, não sei usar outra palavra. Latente, quer dizer, latente. É uma coisa espontânea. Depois que Além da vontade. depois que tu tens, aí tu pode até fazer uma racionalização, se é uma raiva, assim, tu espontaneamente tem a raiva, depois tu. Primeiro ele brota, depois Primeiro a gente brota, acho que educar não tem tudo. Mas ele brota e aí tu tem que educar para direcionar. Direcionar melhor. Tá, mas isso eu acho que é depois. Que faz parte da reencarnação. reencarnação. Ele tem raízes. Por que tu reencarna? Ele tem raízes. Aí vem aquela espontaneidade, vem de alguma situação anterior, bem anterior. Então tu vai. Acho que a capacidade de amar, reflete, ter um conhecimento, capacidade de pensar. começa a educar. Aí tem que treinar. Como tu disseste, né? De repente, tanto tu vai treinar que daqui a pouquinho que a raiva tu vai abstrair ela do tal. Tem que te autoconhecer e aí vai direcionando. A capacidade de assistir, a capacidade de pensar é própria do ser humano. acho que a gente não Mas consegue também é sentir. Mas, por isso que tem que educar. mas não é, vem aquilo assim, Depois veio, não é que existe a gente vai trabalhando o seu sentimento, aquele sentimento que a gente trabalha nas emoções, é aquele mesmo sentimento. Aí já é uma função racional. É
e brota, sabe? Tem um sentir. Agora depois, uma outra etapa, tu vai começando a administrar o que é. E eu acho que tem o contrário também, tem pessoas que num primeiro momento, de repente, até não tem uma empatia muito grande, e com o convívio tu aprende a admirar, a respeitar e a querer bem, né? Isso aí. Como é que a gente chama isso primeiro? Emoção. Eu acho que é emoção também. Emoção? É instinto, é emoção. Essa função, sentimentos, às vezes a gente não é um julgamento que a gente faz, já é uma função que julga, né? E quanto mais a gente está aprimorado nisso, a gente tem menos tendência a errar nesse julgamento a partir dos sentimentos. Então acho que a gente tem a função, educa a emoção a virar um sentimento. Pensar uma coisa assim. Então, estão falando em 6 coisinhas. Acho que é mais duas coisas. Emoções e sentimentos. Estou falando em Sensação. em educar ou desenvolver. Estou falando entre conteúdo e função. E claro, essas coisas na prática realmente elas são complicadas de a gente poder discernir, discriminar, porque é uma coisa tão óbvia, né, de tomado todo dia por estados emocionais, estados afetivos, mas como é uma coisa inerente ao nosso jeito de ser e como fala espontâneo, né? Então muitas vezes a gente não para discriminar e avaliar e poder realmente entender o que se passa com a gente é tomado por essas forças da alma. Do ponto de vista psicológico, assim, das teorias de psicologia, em geral, você não depende de uma linha. A distinção entre emoção e sentimento é que a emoção está mais ligada ao nosso estado fisiológico. Jung vai falar mais de uma distinção de gradativa do que uma distinção da capacidade de sentir mesmo, né? Tanto emocionalmente como a nível de sentimento. Então, quando as emoções estão ligadas mais à nossa natureza animal. As emoções. As emoções. Tá? É como se fosse, as emoções é como se fosse a natureza dentro da gente. Forças, né? Forças que a gente tem da alma. E aí o próprio livro dos Espíritos vai perguntar se as paixões são negativas, né? E os seus dizendo, em si não, né? Mas isso se deixa arrastar pelas paixões. E Joana já também vai trabalhar as emoções, as paixões, e ela diz que as paixões e as emoções são resquícios do nosso mundo animal. Tá? E como tal, elas são forças que brotam e que de alguma maneira dão vibração, cor na vida, né? As emoções, elas intensificam os nossos estados psíquicos. Então ela diz que as emoções também não são negativas desde que tu consiga usar elas positivamente, né? Ou seja, é movida por forças e tu tem que conseguir
super difícil. Então, as emoções, elas podem ser tanto positivas como negativas. Tem emoções, tanto enquanto a qualidade da emoção, quanto a intensidade da emoção também. Mesmo que a emoção seja positiva, se ela for muito intensa, eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso estar torcendo pelo meu time e meu time fazer um gol e se deixar emocionalmente muito alegre e eu não consigo aguentar e isso me dá um infarto. estresse. Então, porque a emoção, toda vez que a gente sente alguma emoção, a gente tem uma reação física. Física. A emoção sempre está física. Sempre. A emoção da saudade, por exemplo, ela gera um choro. A saudade é um sentimento, não é uma emoção. Mas ela pode já ser outras emoções. E a tristeza é um sentimento, né? Eu como é difícil. Então, assim, eu não vou dizer hoje que tem emoção, porque sentimentos nos fazem em casa uma lista de emoções e sentimentos. Daí semana que vem a gente tenta distinguir o que é emoção e o que é sentimento. Tá? E a gente diz sentimento, educação do sentimento, porque a gente coloca dentro do sentimento todos os sentimentos. Amor e ódio. Não, ódio é sentimento mesmo, não é emoção. Ela é sentimento. Então, assim como as emoções são boas e ruins, existem sentimentos bons e sentimentos ruins. Mesmo que o sentimento seja um processo mais psíquico do que as emoções são mais fisiológicas, são estados mais primários do nosso ser, não quer dizer que as emoções sejam ruins e os sentimentos bons. Tem emoções boas. Já o sentimento parece que fica bem claro. Né? Não, tem sentimento muito ruim. Sim, o sentido ruim. Mas que eu disse por aquela hora, o sentimento tinha o ódio, tinha necessidade de educar. Então, assim, gente, existe uma frase, acho que é do Heráclito, que diz assim: as almas secas são as melhores. São as Melhores. As almas secas. As almas secas. Melhores. Porque não sofre? Não, porque não se emociona. Porque não se envolve. Porque não se envolve. Né? É que na alquimia tem todo o processo de secagem, de tirar o excesso de umidade. Muita água, que são muito úmida, né? É uma pessoa muito emotiva, né? É uma pessoa muito emocional, que facilmente, né, chora, facilmente se irrita, facilmente se altera emocionalmente. E aí, no caso, então, seca não quer dizer pobre, só que tá mais seca no sentido depurada, assim. Que ela porque a umidade apodrece, né? Uma carne seca. Não tinha geladeira, tinha que secar a carne, né? O sal, né? O charque, né? Aí seca se conserva, se mantém. Mas se tu põe um pouquinho de água, ela apodrece, né? Aí a intensidade é que impacta no bem-estar. Mas tem uma coisa na alquimia que é interessante. As almas secas são as melhores, mas não há processo sem umidade. Não há processo sem umidade. Tá? Então, claro, secar é um exercício alquímico de não se deixar ser tomado pelas emoções. Então, nesse sentido que as almas secas são as melhores. Mas não quer dizer que a umidade não é necessária. Então, a umidade está mobiliza, quer dizer, se tu põe água nas coisas, tu dá vida a elas também, né? Facilita o crescimento. Facilita o crescimento, né? Então, a emoção é necessária para nos levar a esse impulso de vida. Emoção é vida anímica, no sentido assim de impulso, de direção a algo, né? E de inflamar, né?
conforme a intensidade e a qualidade da emoção, ela é... Pode ser positiva ou negativa. Sim, e na grande maioria das pessoas, as emoções são negativas. Né? Até porque o Jung vai dizer o seguinte, porque todos os complexos que nós temos, eles se caracterizam por ter uma carga de emoção muito grande. Os complexos psicológicos. Tá? Então, toda a experiência de vida da gente, ela é marcada por um tema, por um padrão, por uma questão, e dentro, é como um nó, né? E torno daquele nó vai juntando nas nossas experiências e emoções. Né? Se, por exemplo, uma criança pequena ela é atacada por um gato, né? Talvez mais tarde ela se torne um adulto que reage emocionalmente mal e intensamente a um gato, porque o gato ficou como uma imagem negativa de ameaça, né? E ela vai projetando no bicho tudo que é ruim. Então, ali tem uma carga emocional, onde a experiência do gato traz um monte de emoções de ameaça, de temor, de insegurança, de agressividade, e assim por diante. Né? Então, todos os nossos complexos, não necessariamente patológicos, os patológicos mais ainda, eles têm uma carga emocional muito grande. E do ponto de vista do complexo, o Jung vai dizer, não é nós que temos o complexo, é ele que nos tem. Então, quando um complexo é acionado, ele toma uma carga emocional quando a gente é tomado por aquela força. Né? E isso aí que torna a relação com as emoções negativa. Né? A gente vai discutir com alguém, por exemplo, a coisa começa branda, né? Uma acusa a outra, tu já reage, quando vê, estão gritando, né? E nem se percebe que estão gritando, e aquele gritar não é necessário, porque é possível ouvir um ao outro, né? Exagero. Um está ouvindo o outro, por isso que precisa gritar, né? Então, um está ouvindo o outro, e estão reagindo já emocionalmente. Perderam a capacidade de discriminar, de poder lidar com as coisas de maneira mais tranquila, de maneira mais coerente. Então, a gente fica naquele estado emocional. Né? E a gente está tomado pela emoção, ou seja, o mesmo de estar apaixonado, né? Que é um estado de emoção muito forte. A gente acaba também fazendo coisas incríveis. Né? Exatamente por isso, associado a uma linguagem de trânsito. Dá uma batidinha e sabe, a coisa vai aparecendo. Eu já estou irritado com o trânsito, eu estou estressado, eu estou com dívida para pagar, eu estou com pressa, e de repente alguém me bate. Então, eu não estou reagindo à batida, eu estou reagindo, mas aí eu vejo o complexo que me pega, né? Se o cara desceu, ainda vem te dar ele vai te chamar a atenção, por exemplo, porque o cara perde completamente a atenção. Não é em relacionamento, porque essas emoções envolvem sempre o outro. Claro. Se o outro está no mesmo nível, aí é coisa. Se o outro não está tomado pelo complexo, ele chega esbravejando, e o outro simplesmente não reage, sabe? Desculpa. Sim, nada acontece. Aí eu tenho a impressão que a emoção do outro, aí o complexo vai sair. Porque como a emoção é muito da nossa natureza, esse sentimento de raiva, emoções de raiva, emoções de agressividade, tem muito a ver com o nosso estado primitivo de se sentir fisicamente ameaçado. Então tu vai para um ataque, como se o cara estivesse ameaçando a tua integridade física. Não está. Né? Mas tu reage como se tivesse. E aí, claro, se tu mostra uma atitude que não é ameaçadora, que não é agressiva, então desarma no nosso cérebro que aquele elemento ameaçador já é automaticamente consigo. Né? Tem certos mecanismos, a emoção é muito baseada em mecanismos muito
está, tem mecanismos automáticos que cortam aquela emoção, que ajudam a cortar aquela emoção, né? Por exemplo, quando a gente está se sentindo com medo, ameaçado, porque o medo é uma reação ou uma sensação de ameaça, a gente libera cortisol. E o cortisol ele é uma reação química no corpo que favorece, por exemplo, a cicatrização. Tá? Porque antigamente, quando a gente era meio bicho ainda, né, das cavernas, um pouco até aqui, alguns anos atrás, né, a gente quando estava na floresta, era atacado por um animal, o cortisol, a adrenalina nos dava um certo impulso, tanto para ter uma ativação da nossa percepção, da nossa reação, como liberar esses elementos frente às ameaças e o resultado daquilo, para o corpo poder se restabelecer. Só que o excesso de cortisol, né, ele acaba fazendo o contrário. Ele mata, envelhece, mata a rede social, libera uma série de toxinas, né, com excesso. Quando está sempre estressado, né, a gente está hoje em dia com excesso de cortisol. Então, o estresse um dos elementos do estresse é esse excesso de cortisol. Então, quando a gente sente medo, a gente libera cortisol. E uma pesquisa americana demonstrou que tem duas coisas que ajudam a baixar automaticamente o cortisol. Uma é o cheiro de uma orquídea, dessas, acho que mais da árvore, que se tu sentir o cheiro dessa orquídea, o nível de cortisol já baixa. Com essa E outra coisa que abaixa o cortisol é pegar na mão. Já é mais fácil do que E é uma coisa instintiva, quando a gente está nervoso, né? A criança nervosa, vai para o médico, pega, instintivamente dá a mão para o outro, pega na mão. Essa é uma sabedoria do nosso corpo, do nosso inconsciente, né? Porque o pegar na mão não só gera uma segurança emocional, mas ele gera realmente uma resposta química do organismo. E aí ele abaixa o nível de cortisol. Então, se você vê que a emoção ela é muito lábil, né? Facilmente ela se movimenta, né? E por isso que facilmente também é uma coisa que, né, se passa, né, o máximo da TV aqui, já vai bater o coração de vocês rapidamente. Pô, o cara está aqui. Então, as emoções, elas são movimentos muito dinâmicos na nossa vida. E então, e como tal, elas precisam, esse movimento, que é a vida, né? Elas precisam ser escoadas. Escoadas. Se a gente guarda muitas emoções, a gente vai sobrecarregar o corpo. Porque, como eu falei que as emoções têm essa ligação com nossos centros fisiológicos, como faz parte da natureza, toda reação emocional ela vai ter um reflexo no organismo. Isso é a história de somatizar. Somatizar. Então, todo o processo de somatização, ele tem uma base emocional sempre. Tá? Então, claro que, como força da natureza, as nossas emoções é que nem a natureza. Vai ter dias de sol lindo, claro, negativo, vai ter dias de neve, de inverno, onde tudo está meio sequinho, né? Vai ter momentos de calor e abafamento, vai ter momentos de tempestades. Então, o nosso mundo interno é como se fosse também estados
estados de natureza, onde as emoções vão dar o clima da nossa condição interna, né? O clima emocional, né? Então, em algum momento, o teu ciente está muito carregado de emoção. Isso não é bom. Por quê? Porque o corpo fica saturado, assim como o ambiente fica saturado, né? E o que acontece quando tem um ambiente saturado? Forma as nuvens pesadas e tem que descarregar. Raios, trovoadas e chuva. Então, dentro de nós também acontece isso. A gente fica muito tenso, né? A gente tem que descarregar essa tensão. Sim, mas daí, coitado do cara que está do teu lado. Ah, pois é. Coitado do cara, coitado do nosso corpo também. Mas não dá para descarregar com música, academia, Dá para chorar, dá para expressar isso. É que quando a gente chega numa tensão, a gente não controla mais. Aí facilmente a gente acaba descarregando de maneira também inadequada. Né? Cachorro, né, gente? Chuta os cachorros, grita com a mulher, Chuta lá de lixo. né? Fica zela e vai. Né? Então, claro, o ideal é não deixar chegar nesse ponto. Ou se você chegar nesse ponto, ter meio de descarregar. Daí, tudo que é expressivo ajuda a canalizar e escoar essas emoções. Qualquer expressão. Tá? Não só a atividade física, mas eu escrever, eu trabalhar com argila, eu pintar, eu dançar, eu falar. Tanto é que tem uma outra pesquisa que diz o seguinte: quando a pessoa foi feita com alunos que vão fazer o vestibular. Tá? Então fizeram uma pesquisa e parte dos alunos, claro, está todo mundo numa pilha de medo, né? Põe pilha, porque a concorrência é grande, né? Vai ser um curso muito procurado, tem essa expectativa do próprio adolescente, tem a expectativa da família, tem a competição entre eles, tem toda e assim vai. Então é óbvio que a maioria dos adolescentes estão nervosos quando vão fazer o vestibular. Dessa pesquisa eles pegaram alguma parte dos adolescentes e fizeram eles escrever o que estão sentindo. E outros não escreveram. Aqueles que escreveram seus sentimentos foram muito mais tranquilos para a escola. Os que não escreveram. Os que escreveram. Então, escrever o sentimento, eu estou com medo, né? Eu vou fazer vestibular agora, se eu voltar, o que será de mim? Papai e mamãe vão me cobrar, eu me senti o último dos últimos. Então, escrever isso tem. Se deparar com ele. Olha. Se deparar com ele. Não isso, que é uma forma de botar para fora. Esvaziar. Aquilo que a gente chama em psicologia de catarse. A catarse. Que surgiu lá na Grécia Antiga com Dioniso. Que Dioniso é o deus das emoções, o deus dos bacanais, é o Baco, na mitologia romana, né? É o deus da mania, né? Da possessão, que é a mania onde tu tinha permissão de fazer o que tu quisesse, porque tu não estava bom, tu vai possuído pelo Deus. Não era tu. Não era você. Então, e Dioniso, então, ele era um deus que assim que enlouquecia as mulheres e fazia elas matarem seus filhos, os maridos desmembrados, né? Fazia elas agir como loucas, como animais. Então, ele é um deus emocionalmente muito carregado, mas ao mesmo tempo é um deus que ajuda a gente a trabalhar as emoções, né? Que é o teatro grego. O teatro grego, a tragédia grega, surgiu com Dioniso. Por quê? Porque todas essas artes gregas eram sempre religiosas. Então, o teatro grego, as tragédias, era uma forma de cultuar Dioniso na época das festas gregas. E o termo tragédia
chamado Tragos Oidé, em grego, tá? Tragos Oidé, quer dizer o canto do bode. Canto do bode. Que era um canto de morte mesmo. Porque o que acontecia? O bode era um dos símbolos de Dionísio. Tá? E antes de começar a tragédia, que a tragédia se dava em 4 partes, eles imolavam, sacrificavam o bode de Dionísio. Né? Porque ela sempre era uma festa religiosa, o teatro grego era uma festa religiosa. Então, esse sacrifício do bode Era antes de começar a antes tragédia? de começar o teatro. Então, o povo vinha, primeiro se faz reverência ao Deus, quando Deus está ali se manifestando, né? E é um momento, então, não é de diversão, é um momento religioso. Então, é um momento, então aí se sacrificava o animal. Então, tragédia, tragozoidé, é o canto do bode. Então, ia começar o canto do bode, né? A tragédia. Né? E depois vinha, então... Para o bode era uma tragédia mesmo. Para o bode era uma tragédia. E aí que também tem o nome de que vem o termo bode expiatório. Aquele que é sacrificado pelos outros. Tá? Porque isso também era uma questão, uma coisa comum nas festas de Dionísio. Quando existia uma maldição na cidade, quando o rei era se sentia ameaçado, né? Então eles escolhiam alguém que se chama de farmacói, aquele que é o remédio, para, digamos assim, tirar o miasma nele. O miasma é uma mancha nele, tá? É um termo grego, miasma, que a gente usa hoje em dia, né? Para então libertar a cidade ou aquela família do miasma. Então se escolhia na cidade, por exemplo, geralmente um casal de pessoas de pouco valor social, né? Daí eles eram desnudos, né? E tinha todo o ritual de dizer impropérios, desqualificar aquelas pessoas, de amaldiçoar, e elas eram expulsas da posse da cidade para morrer. Tá? E claro, como malditas, elas não estavam em nenhuma outra cidade, então elas ficavam, né? Agora, isso é uma coisa interessante. Então, só que como malditas, como farmacói, elas eram mesmo amaldiçoadas, mas ao mesmo tempo elas eram assim entregues à sorte dos deuses. Isso é tipo de exposição na Grécia. Isso era feito muito com as crianças. Né? Quando o rei se tinha agarrado pelo filho, ele expunha o filho, então ele não matava. Ele apenas deixava uma pedra para morrer, uma floresta. Nas cidades gregas era proibido fazer isso, a exposição de criança, pela lei, mas culturalmente todo mundo fazia. Então tinha parte da cidade, tipo uma pracinha, um lugar que as crianças eram deixadas a morrer com o bebê. Se tu quisesse pegar, tudo bem, mas geralmente não se pega porque é amaldiçoado. Mas aí o que acontece? Se por acaso a criança sobrevive, ou o casal amaldiçoado sobrevive, é o que a gente chama de ordário na Grécia. Ordário. Ocorre um ordário. Ordário é um julgamento dos deuses. Tá? Então ele é entregue aos deuses. Olha, não fui eu que matei, eu só botei. Eu não tenho nada a ver com isso, os deuses que decidem, né? Então é um ordário, e se caso essa criança sobrevive, ou esse casal amaldiçoado sobrevive, daí inverte tudo. Inverte tudo. Daí se torna importante. Daí se torna um escolhido. Escolhido, outra coisa. Daí ele passa de ser um amaldiçoado para ser um intocável, continua intocável, mas não agora por ser maldito, por ser alguém preferido dos deuses. Tá, mas e a Polis vai aceitar isso de volta? Aceita. Tá, mas e assim, mas eu Aceita. saio de uma volta na quadra e meu Não vou dar quadra. Tem que dar uns 10 anos.
desaparece. Daqui a 10 anos tu volta, né? Eu sou fulano de tal. 10 anos depois. Os deuses me abençoaram, você. Daí as portas são abertas para ti. Daí tu ganha um vinho, tu ganha, né? A criatura te vira um pé de coelho. Uma sorte. Deus te abençoar, tu tem alguma coisa de especial em ti. Né? E a criança, geralmente, o mito do herói, os mitos do herói da Grécia Antiga, Perseu e Medusa, Perseu, que é confinado a Danae, que era mãe dele, foi confinada num subterrâneo de bronze, lá com uma ama, porque o pai dela achava que o filho que ela ia ter mataria ele. Então, para ela não ter nenhum filho, né? E foi o oráculo falou que ela teria um filho que mataria ele. E então ela botou a filha prisioneira nesse subterrâneo, e Zeus se apaixonou por ela e com chuva de ouro fecunda ela. Tá? O pai descobre a situação da filha, vê que a filha já tem um bonito assim lá, né? Mata ela e faz uma exposição. Ele pega uma caixa de madeira, encerra a mãe e o menino nessa caixa e joga no mar. Então, aí é uma exposição, né, de onde há muita dificuldade de sobrevivência, e ele sobrevive. Então, porque já é um filho de Deus, ele é filho de Deus. Então, essa é a marca do herói, que tem Timé. Timé, que é uma coisa assim, honra, honorabilidade. Ele tem a marca dos deuses, ele é semideus, ele é meio mortal e meio de Deus, né? Porque ele é um filho de Deus. Daí tem toda a história de Perseu, chegar a ilha, até chegar a história da Medusa. Então, os mitos de herói tem muito essa questão da exposição, daquela ser exposta, né? E Atalanta, por exemplo, que é uma heroína grega, ela foi exposta pelos pais numa floresta, numa pedra, para morrer. Os pais abandonaram nessa pedra. Aí uma ursa acolhe a menina e amamenta a menina e adota a menina. E a ursa é um animal de Ártemis, uma representação de Ártemis. Então, é como se a própria Ártemis tivesse escolhido a menina como preferida para ela. E ela se torna uma filha de Ártemis, uma caçadora, que é a mesma Diana na mitologia romana. A Diana, o Ártemis é a mesma coisa. Uma caçadora, uma mulher do mato, atlética, tal, né? Que são as características da deusa Ártemis, né? Que vive na floresta, com os animais. Então, no mito do herói a gente vai ver isso. Tá? Então, só para dizer que na Grécia tinha esses rituais então, de purificação das cidades, né? E o rito, a tragédia, era um rito também de purificação, que a gente chama de catarse. Então, por quê? Porque na medida que no teatro é encenado um drama, e o teatro grego sempre tem uma questão de conflito com os deuses, tá? Em dívida com os deuses, né? Você tem que se redimir, e aí cai sobre você uma história trágica mesmo, coisa ruim, né? Uma coisa, né? O que acontece? Na medida que eu vejo o outro vivendo e me emociono e libero essa emoção, faço essa catarse, eu estou também expurgando a chance de que vai acontecer comigo. Então, na medida que eu vivo através do outro aquela dor, né, aquela situação, eu já vivi. Então o raio não vai cair aqui em cima de mim. Caiu lá no teatro, caiu no outro. Então o teatro é uma coisa de catarse, de liberar as emoções para purificar dessas tensões e medos em relação aos deuses. Então, toda vez que a gente libera uma emoção, a gente faz uma catarse. Isso, de certa forma, pode até ter algum sentido, né? Porque a ideia da dor é ensinamento, né? E toda vez que você emociona uma peça mesmo, aprendeu. Tu está fazendo uma catarse. Tu vai na terapia e fala da tua infância, o que tu brigou com o fulano de tal, e libera e chora, faz uma catarse. Então, a catarse são formas de
e não libera essas emoções, como eu falei, a gente vai adoecer. As coisas aumentam. Aumentam e uma coisa puxa a outra, né? E tu puxa, né, a maldição dos deuses, né? Então fica como o trago foi velho, né? O bode expiatório, fica tudo bode, vai ser sacrificado. Estava muito pensando, lembrando que a gente lê muito nas nossas vidas, que os espíritos muito inferiores, muito malvados, não é? Que se apresentam na espiritualidade contra o bem, contra inimigos de Jesus, né? Eles colocam a figura do sacerdote, né? É tão forte. A gente vê isso. Teve um momento naquele livro Transição Planetária que eu cheguei e passei mal, eu cheguei a parar, continuar lendo isso aqui também muito forte. E era um sacerdote lá que virou um bote, não era um bote, um lobo. Ele era um lobo. Ele se comportou como um lobo. A licantropia, que é comum Exatamente. ser feita com os manifestadores do plano inferior. Isso não tem muita simbologia que ele sente a fúria, Claro. sabe? Claro. Essas modificações espirituais refletem esses estados de alma, né? Então, se a pessoa ela vai ficar em forma animalesca, Das emoções, né? porque ela é tomada por essas Ele fala tão mal de Jesus ali que dá uma coisa ali. Assim. Jesus era uma coisa, uma lasa, assim, nem sei os termos que ele usava em relação a Jesus, que a gente até ficava impressionado com um sacerdote. Né? Naquele livro Libertação do Davi, isso nem tem caso também tem. de licantropia, né? Ele é um mago, que é o regente lá daquela região, né? Ele pega uma mulher que se sente culpada por ter abortado, né? Várias vezes, alguma coisa do gênero, e diz que tu é uma loba, né? E começa com a culpa. Ela se comporta como. Com a culpa ela vai assimilando aquele padrão mental e vai se transformando numa loba. 400 anos. Veio o amor da natureza. Ela levou 400 anos trabalhando por ele para chegar ao momento certo para fazer esse confronto com ele. Qual é o livro aí? Libertação. Então, Prefácio mais um livro da coleção da luz. a libertação. Então, assim, gente, então a gente não vive sem emoções. Emoções são fundamentais para a gente. Né? Que essa natureza, que dá dinamismo, que dá colorido. Mas a gente ainda não sabe lidar com as emoções. Né? E aí a gente não vê essas emoções. E tudo tem que ser drenado. Né? Eu confesso que até eu estava mais para achar que as emoções até eram mais generalizadas, mais uma coisa própria nossa, que o sentimento sim já era uma coisa que a gente já elaborava mais, amava ou, né, ou rejeitava, ou não sei o quê. As emoções. Né? O sentimento sim, mas eu via a emoção como uma coisa. Tu sente, né, Carol? Porque como tu já tem uma pré-figuração, né, enquanto valor, enquanto estado interno, enquanto percepção, tu também não só reage emocionalmente, tu também reage afetivamente. Que daí é sentimento. Daí é o teu sentimento, também é espontâneo. O que eu ia falar para você das emoções que era importante? Tá, isso. Então, assim, o perispírito, ele sabe que o perispírito ele é um corpo psíquico, né? Um corpo e que ele reflete instantaneamente o que passa no espírito. Né? Tu sentiu, tu pensou, o perispírito já reflete. Então, todas essas cargas emocionais são forças do espírito que vão impregnar o teu espírito. Então, se tu não drenar isso, não lidar isso, isso vai se acumulando. E se acumular, fica denso e aí sobra no corpo.
Então, o corpo acaba sendo uma forma de drenar as nossas memórias emocionais, as nossas coisas mal resolvidas. Então, é um caminho, se não sai por aqui, sai por lá, acho. Então, sim, aí através da doença. Então a gente tem que cuidar muito das nossas emoções. Se nós não controlarmos um nível mais alto, por exemplo, se a gente acumula mágoa, ressentimento, raiva, e aquilo a gente não trabalha, mesmo que a gente põe um pouquinho para fora, mas aquilo vai intoxicando o nosso perispírito e certamente para ele poder, muitas vezes até para a gente não levar isso para o nosso desencarne, às vezes a espiritualidade tem uma questão de caridade, mas com que seja expurgado pelo corpo. É que nem furúnculo. Os antigos diziam que furúnculo é semi-sujo. Os médicos dizem que não tem nada a ver. Mas eu acho que a cultura popular tem muita sabedoria. Então é alguma coisa suja. Alguma coisa me diz que isso aí está expurgando, né? Então o corpo tem que, parece que realmente expurgar essas toxinas, né, mal trabalhadas e negativas que a gente vai acumulando pelas emoções. Então assim como as emoções podem nos renovar, nos vitalizar, nos trazer bem-estar, ela pode também nos adoecer. Gelson, duas coisas assim, que eu pensei quando falou da tragédia grega, né? Eu me lembrei de um programa alguns meses atrás que eu vi, se não me engano, no Butão, que tem um sacerdote que prepara alguns rapazes de uma dança. E é uma dança que é toda ela, a coreografia tem que ser perfeita, assim, aquilo é passado de gerações em gerações. E eles têm que receber os deuses, né? E se os deuses estiverem ali, liberam então de toda a população os seus medos, as suas, enfim, né? Mas que tem todo esse preparo, e até uma coisa do budismo, né? Preparo mental para que isso se dê. Né? Da onde que é isso? Eu acho que era no Butão. E outra coisa que eu me lembrei do Ho'oponopono, né? De a pessoa trabalhar para liberar, então, E aí, pensando nisso, eu te pergunto, então, é possível uma pessoa drenar por outra alguma coisa? Sim, é possível. Isso é a técnica xamânica. A técnica xamânica, tu vive a doença do outro, né? Pega para ti para libertar ele da doença. Então, na medida que eu pego para mim e suporto e vencio aquilo, eu faço duas coisas. Eu estou pegando para mim, expurgando, ou estou ajudando ela também a superar aquilo. Então, na relação terapêutica, contra transferencial, porque quando se faz uma relação psicológica, né, no estético terapêutico, tu está muito inteiro com o paciente. O paciente está se entregando, né, se expondo, né? Então é um vínculo de muita intimidade, de uma coisa emocional, de sentimentos, de envolvimento psíquico. Né? Então o terapeuta sempre vai reagir positivamente ou negativamente aos estados do paciente. Chamamos de contra-transferência. O Chico fala em mediunidade agora, né? Falasse mediunidade do médico, e não acontece isso com o médico, sim, porque ele se doa tanto, porque aquela comunicação. Por exemplo, quando tu incorpora um espírito, né, e sofredor, é claro que o choque com o teu corpo, a tua vibração, limpa ele também. Né? E às vezes pode ficar um pouquinho carregado, né? Claro, às vezes vão te limpar. Isso que quando eu li isso naquele livro de subseção, ele fala que os médicos têm que receber passe para tirar o fundo do resíduo, porque isso realmente pode ser. Colabora Um choque, né? Colabora com isso, o médico. Do médico, tu ajuda o teu paciente a limpar um pouco aquele espírito. Não é só
esclarecimento, né? Que é muito importante. Também é um processo energético ali acontecendo, né? E na terapia também acontece. O terapeuta vai quando transferir. E alguns terapeutas que são muito sensíveis, e às vezes sentem isso no físico, né? Então, isso é uma coisa xamânica. Eu estou sentindo. E o médico sensitivo é isso que acontece, né? Ele sente os fluidos espirituais do ambiente que são traduzidos fisicamente, né? E eu me lembro uma vez que o seu Iel, que é um coronel lá de Brasília, né? O seu Luciano estava muito doente, estava muito de cama, daí o mentor levou o que era que tu chega nele e deu um abraço com todo o teu amor e te entrega também esse abraço, né? Daí no outro dia o cara que está doente ficou bom e o seu Iel foi de cama. Então isso mostra esse processo. Claro, daí tu não era mais capaz de trabalhar com os filhos e foi se recuperando. Coisa que talvez o doente não pudesse se cumprir, né? Então, isso. Não existe uma vez um cara que curava as pessoas botando ela tem que passar numa árvore, né? E a árvore, então, ela passava para os magos, né? E a pessoa ficava liberta. Isso também é ligado a São Lázaro. São Lázaro é o santo das feridas, né? Que é na Umbanda, no Batuque, como é que é o nome? O Mulu, e também um outro, tem outro termo para ele, né? Eu tenho uma filha de uma amiga que eu achava que até, de certa forma, um pouco bonito, bom de ela, quando estava, não sei se ela continua assim, quando ela estava se sentindo triste, ou meio enfraquecida, alguma situação, ela ia para um parque e abraçava lá. Então, é o senhor da Chaga, né? E você sabe que o Lázaro tem um cachorro que lambe as feridas dele, né? Toda a imagem do santo vem sempre com um cachorrinho que está lambendo as feridas dele, né? Então, existe uma prática espiritual de cura que é de se despir, pegar uma carne crua e passar no teu corpo, né? E dando para São Lázaro, né? Daí tu se veste sem tomar banho e pega aquelas carnes e dá para o cachorro, né? E o cachorro vai assumir, não, mas vai ser comido. Tu vai num terreno baldio, numa praça, não tem cachorro, e atira aqueles bifes, aquelas carnes cruas, para os cachorros, né? Mas o cachorro. O cachorro Fica doente. Não parece. Ele assume muito daquela carga, mas depois ele processa. Eu acho que então, é a mesma coisa que a troca de energia com outra isso, pessoa. não, então, exato, na carne, eu manter na carne, né? Aquelas cargas, né? E com o meu pensamento, evoquei, né? O Lázaro, né? E aí é que vai ser levado, né? Então, são. Tem lógica, mas tu está transferindo. Sim, mas a gente transfere toda hora. Quantas vezes não sente dor de cabeça por uma carga que você tem no outro? Quantas vezes não passa mal de estômago, a gente pega um bem de Eu pesado? não posso comer carne da vida, né? Então, e as emoções são o elemento que mais você se sintonia a nível inferior. Se tu fica, né? Ou com medo, Falar de coisas mais é tudo é uma energia. Bem, mas então, semana que a gente continua. Verdade. Daí você está de uma listinha de emoções e sentimentos. Oi? Não, para mim está fazer confusão. O que seria emoção? O que seria sentimento? Vamos fazer. Alergia, tipo, Oi? Sentimentos. Já tem mais uns 2